Porque Satanás penetrou no meu coração uma mentira, uma paixão tão diabólica, que eu entreguei toda a minha vida a essa moça. Para mim, só existia ela. Para eu declarar, eu tinha que falar que eu amava mais que minha mãe. Porque ela fazia isso. Eu tinha que falar que eu amava mais que minha mãe. E mesmo me doendo muito, muitas vezes eu tive que abrir a boca assim, só para ela não terminar comigo. Porque mesmo doendo muito, de falar que eu amava mais uma pessoa que minha mãe. Minha mãe era a pessoa que eu mais amava nessa vida. Ela passava a terminar comigo para arrumar um namorado, para ficar um tempo com o namorado, para depois terminar com o namorado, para depois voltar para mim. E aquilo ali era tortura. E eu não tinha isso. Porque eu estava tão perdida de paixão, que por mim a gente assumia, a gente fazia qualquer coisa. Até porque minha mãe nem ligava mais para mim. Sabe o que eu tinha? Mãe não está nem aí mais para mim. Então tanto faz. O que eu quero é viver. E às vezes me doía ter esses atos assim, sexuais. Por quê? Porque eu ainda tinha o temor de Deus. Eu tinha. Eu sabia que eu ia para o inferno. Às vezes eu chorava, porque eu ia para o inferno por causa do amor que eu estava sentindo. Mas também ficava preocupada, por que um amor vai me levar para o inferno? E ela sempre abria a boca para mim e falava assim, ó, Eide, deixa de ser besta. Deus é amor, não é amor? É. Então toda forma de amor é de Deus. Um dia que eu ouvi essa frase, pastor, foi um alívio para minha alma, para o meu coração. Porque eu cheguei numa situação de joelhar na frente de traficante, com 38 na cabeça. Será que valia a pena eu largar o grande amor da minha vida por Jesus? Será que vale a pena eu largar a única pessoa que me fez bem? Largar a única pessoa que me fazia ter sensações diferentes de qualquer pessoa? Por Jesus. Porque por muito engano de me dar droga, fizeram muitas maldades. Foram muitas maldades. De estupro coletivo para lá, meus irmãos. Tudo isso eu passei. Teve situações que eu pensei, pastor, que eu não ia nem voltar. Teve lugares que me levaram que eu achei que eu não ia conseguir chegar. E foram muitas dores. Então essa visão de homens que eu tinha também era ruim, porque ninguém ajudou. Até homens que eu achei que poderia ajudar, ele não ajudou. Aproveitou da situação. Aproveitou da doença e machucou. E Satanás, ele fez isso, ele ia me matar. Eu quero muito exaltar o meu Deus. Hoje, orando ali em casa, eu falei, Senhor, é só o Senhor mesmo que vai orientar. Porque são tantas coisas que Deus fez na minha vida. Foi tantas dores lançadas no inferno, que eu não sabia nem por onde começar, sabe, pastor? Mas eu posso começar aqui falando um pouquinho da minha vida, da infância para cá, um pouco, para vocês entenderem o que Deus fez. O que Deus, o poder de Deus é capaz de fazer. Para mostrar que o impossível para Deus, ele não é nada. E que quando ele age, nada, nem ninguém, nem inferno, nem demônios nenhum pode impedir o agir de Deus na vida da gente. Para começar, eu venho de uma família de pai, mãe, com 9 irmãos, né? Tudo aquelas escadinhas, com a diferença bem pequena um do outro. Então uma vida bem assim, simples, porém cheia de amor. Cheia de cuidados. E passei essa infância, lógico, com alguns percalços, mas feliz. Sem bem ter entendimento do que era mundo. Minha mãe era aquela mulher guerreira, leoa mesmo, que cuidava dos 9 assim, aquela galinhazinha que botava os 9 assim debaixo das asinhas dela e não soltava por nada. E foi muitos cuidados. Então não tenho o que dizer que o que eu passei foi porque eu tive um lar sofrido, um lar abandonado. Não. Eu tive pai, eu tive mãe, eu tive família, eu tive base. Minha família é uma base cristã, lógico, no católico, apostólico ou romano. Mas minha mãe nunca deixou de passar para a gente. Se você pecar, Deus castiga. Então esse temor, nós crescemos sempre com isso. Então eu sempre tive medo, sim, do pecado. Eu sempre tive medo de me perder nos erros. Só que, crescendo nesse meio, com muitos cuidados, excessos, vivendo dentro de uma casa, onde a gente quase não saía, porque não tinha nem muita condição de sair, porque, você sabe, 9 filhos, família simples, então a gente não tinha esse negócio de ir lanchar, essas coisas, eu vim saber isso depois de 19, 20 anos, porque não tive esses privilégios assim. O negócio era em casa, se fosse para fazer um bolo, fazia um bolo, comia em casa. Então assim, passando por esse tempo todo dentro de minha casa, é tanto que eu falo com vocês, comecei uma vida aí mudando bem atrasada, bem atrasada. Porque minha mãe pôs na cabeça que eu, com 19 anos, já dentro de casa, dependente dela, só estudava, comia e dormia. Ela entendeu que eu já estava muito marmanja, como ela dizia, para estar na saia da mãe. E aí resolveu me matricular à noite.
Mas não teve uma orientação, nunca tive essa orientação do que era mundo. Meus irmãos, o que eu posso dizer para vocês, mães? Prepare os seus filhos para o mundo. Porque eles não vão... O mundo, ele não bajula, gente. O mundo não nos coloca no colo. Não. Então, eu creio, assim, eu não posso falar que é culpa da minha mãe, mas muitas coisas que eu passei foi, sim, uma falha de preparo para o mundo. Porque uma coisa ela fala que me colocaria à noite e que eu já estava velha demais, mas eu não tinha experiência. Eu não tinha a maldade que o mundo aí oferece. Sabe, a gente vivia muito inocente, tudo estava muito bom, para a gente tudo era muita alegria, sabe, pastor? Tudo era... Gente, fala com vocês que ganhar um biscoito recheado para nós era presente. Minha irmã está ali, era presente. Por isso mesmo, que só quem teve muito filho aqui, que tem uma família de muitos filhos, que é simples, que tem dificuldade, sabe que qualquer coisa é um grande presente. Estou vivendo assim, quando eu me deparei com o mundo, estudando à noite, conheci amizades, meus irmãos, com muitas experiências. Gente, eu já tinha 19, tinha meninas com 16, 17 anos que viveram coisas que eu nem sonhava o que era. Então, com essa dificuldade, estudando ali à noite, eu conhecendo essas pessoas, passei a querer entender e querer me turmar também. Querer parecer um pouco, sabe? Você me sentia estranha no meio, parecia que eu era a única estranha, parecia que eu não vivia, não nasci no mesmo mundo. E ali estudando no reitor Edgar Santos, nessa época, foi em 1999, aqui em Itamaraju, porque eu sou filha daqui. E fui conhecendo essas meninas e ali, sim, comecei a viver as minhas experiências do que era o mundo. Viver, aliás, eu achava que era viver. Sabe aquela coisa? Parecia, gente, eu estava escondida, gente, minha mãe me escondeu esse tempo todo e eu estou aqui, gente do céu. Mas aí o que eu fiz? Entreguei praticamente a minha vida na mão das minhas amigas. Porque elas tinham mais experiências, então quem me arrumava os namorados era elas. Outra, estava virgem ainda na época, então ela teve que fazer um plano de como ia fazer para que eu me encaixasse. Entendeu? Eram muitas brincadeiras assim, que estava me deixando com vergonha, realmente, estava passando da hora. Isso assim, Satanás. Porque isso tudo é mentira de Satanás, irmãos. Tudo. Quando sua mãe e seu pai cria vocês, jovens e adolescentes, cria. E cria para ter o melhor, para ter um bom marido, para ter uma vida linda na presença do Senhor. Não é assim como o mundo, como as amigas que acham que são mais espertas, sabe levar vocês. Então, assim, quando eu vivendo aquilo ali, sabe, eu me sentindo, eu queria me encaixar, e realmente as meninas eram mais mulheres do que eu, eram mais diferentes do que eu era diferente, mas para mim, eu que era diferente, não elas eram diferentes. Então, quando chegou esse tempo, eu passei um 99 de muita descoberta e muita dificuldade. Porque elas já tinham relação, elas já tinham, iam em festas sozinhas. Sabe? Elas andavam de moto. Eu nunca tinha montado numa moto. É tanto que minha primeira experiência, do primeiro namorado que uma delas me arrumou, eu tinha uma moto. Parecia que eu estava cometendo um crime mais terrível da vida. Montar na moto do rapaz para me deixar em casa. E eu mandei ele me deixar ali no Pague Pouco, desci tremendo, porque com medo de pai e mãe descobri. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é viver isso? Lançar uma pessoa, uma menina, porque eu falo 19 anos, mas era uma menina no mundo cruel, sem entendimento. E você tem que aprender a viver um mundo que você nem sabia que existia. Porque eu sempre fui, eu era muito viciada em televisão, muito. Então eu vivia até os 19 anos, televisão, escola e comia muito, sempre comi bem. Sempre. É tanto que com 15 anos eu estava com quase 70 quilos. E ainda, assim, me escondia dentro de casa, porque também não tinha nenhuma amiga com o meu peso, não. Então, assim, estava bom demais estudar de manhã, estudar tarde, acordava a hora que eu queria. Minha mãe nunca foi de mandar fazer serviço de casa, minha irmã está ali para ver, sempre fez, ela sempre fez. E eu vivia assim. Então, assim, eu era feliz e não sabia. Porque conhecendo a minha vida, aí comecei a viver a vida das minhas amigas. Aí eu fui vendo que eu não tinha identidade nenhuma. Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia quem era eu sabia de uma coisa. Que eu amava televisão. Que eu amava meu pai lá me embrulhar, minha mãe lá me encobrir, mandar eu rezar, me adular a gente para comer, a gente fazer birra. Então, assim, era uma infância, para mim, foi muito feliz. É porque eu tive muita saudade da minha infância. Que eu não sofria, assim. Mas eu posso dizer, 19 anos, meu irmão, para cá, de 99, foi muito difícil chegar aqui. Porque eu fui para aprender a viver nesse mundo. E aí,
fui tendo essas instruções, é isso, é aquilo, foi muitos encontros marcados e nada de eu me encaixar, porque não é fácil. Mas eu também me destaquei em outras áreas. Eu não na parte de relacionamentos, não. Mas eu sempre fui uma pessoa muito cheia de graça, engraçada, sempre fui muito... sempre tive pensamentos muito rápidos, então eu inventava piadas rápidas, então fazia o meio rir com muita facilidade, então já me encaixei. Virei uma liderança assim da graça, virei uma palhaça. Virei palhaça, então sim, fiquei por 99 sendo a pessoa palhaça ali do reitor, mas aí conquistei meu espaço. Mas assim, continuei vivendo, chega 2020, mudo aqui para o colégio das irmãs, conheci uma outra turma, e uma turma que já vivia uma coisa mais ou menos pesada, porque tinha uns que já fumavam maconhas, outros filavam para tomar uma cervejinha, beber uma coisinha, pulavam o muro do colégio, que na época tinha guarda, e eu tive que aprender isso também. Menina, me destaquei muito bem nisso aí. Só ainda não bebi e nem fumava, mas em 2020 eu comecei a beber, a filar minhas aulas, a correr ali para o Senegal e encher a cara com eles. E ali mesmo ficava bêbado, eles cuidavam, e eu chegava em casa, amanhã não desculpa. E assim, antes disso tudo acontecer, pastor, em 94, a perda de um dos meus irmãos, o meu irmão encostado a mim, ele estava com 14 anos, e ele caiu de uma árvore. Eu penso que a estrutura e a base da minha família se perdeu mais ou menos por aí. Mais ou menos, porque quando esse meu irmão morreu, pelo fato de minha mãe ser aquela leoa muito grudada, né, a gente muito cuidadora, o que aconteceu? Ela acabou. Ela entrou numa tristeza tão profunda que por um momento ela perdeu um filho, mas ela desistiu de 8. Isso quando eu falei com o senhor, quando eu escrevo, dói, porque muitos momentos eu sofri com isso. Eu sofri porque parece que além de ter perdido um irmão, a gente perdeu a mãe, minha irmã está ali para provar. Parecia que a gente nem existia mais. Minha mãe não se alegrava mais com nada, então passei por 99, passando por essas tribulações. 2020, passando esses momentos assim. E ela nem percebia. Eu já cheguei em casa bêbada assim, sem ninguém nem perceber. Eu, como falei com você, que eu como bem, e eu sempre chegava em casa da escola morrendo de fome. E sempre tinha... Ela não me perguntava mais se comeu ou não, sabe? Então, assim, foi um momento que eu estava lembrando do meu testemunho que me machuca muito. Assim, que faz lembrar que realmente doeu muito. E eu comecei dentro de mim a achar que ela não gostava mais. Ou então ela gostava só do meu irmão, e como ele morreu, acabou o amor. E ela ficou muito doente. Muito doente. A minha mãe, ela não quis fazer tratamento por um tempo, então nesse tempo que ela ficou de luto, ela ficou muito doente, muito debilitada, a ponto de chegar a 37 quilos. Aí teve que, um tempo que ela estava muito ruim, ela teve que ir para Belo Horizonte lá, ficar internada um tempo, 6 meses em Belo Horizonte, a gente nunca tinha ficado sem a nossa mãe. E ficamos com o nosso pai. E meu pai é aquele homem muito brutão, que não sabe nem fazer comida, sabe nada. Fazia de qualquer jeito, sabe, não sabia cuidar de nada. Então a gente perdeu, eu acho que a minha base, a minha estrutura até aí era boa. Depois daí que eu acho que veio ficando meio conturbada e veio os desvios de mente. Então comecei a me perder e eu não sabia que eu estava me perdendo assim. E quando ela ficou esse tempo lá, eu passei por muitas coisas. Até quando eu cheguei a ficar internada, muitas febres emocionais. Passei a ponto de meu pai me levar até em casa de candomblé para fazer um tratamento, porque de tanto doer, mas eu não estava doente. Eu estava doente de tristeza. Eu estava machucada, eu estava sem entender o que estava acontecendo, mas eu estava sentindo falta do meu irmão, da minha mãe, da minha família. Entendeu? Eu era muito feliz, moço. Eram uns 10 ali dentro. E era 10 felizes. Porque ele estava falando assim, mãe, eu estou com fome. E todo mundo fala assim, dorme que passa. E todo mundo ia dormir para passar. Então vamos rezar. Ela rezava. E passava mesmo. Até a hora que meu pai provesse o alimento. Mas era muito bom. E daí para cá, minha irmã, acabou a nossa família. Porque só com um. E esse um fez uma falta, como faz até hoje. E nisso dela deixar a gente, cada um no seu estreito, cada um viveu na conformidade que queria. E aí foi quando eu comecei a estudar ali à noite, eu comecei a beber, aí experimentei a maconha, com 20 anos ali na escola, um colega meu me ofereceu, mas nada aconteceu não. Eu só fiquei muito tonta e vim de lá de casa até lá da escola até em casa, grudada na parede, com medo, achando que estava tudo muito grande, muito gigante, que ia me pisar, e aí eu vim com medo, então não prossegui. Porque o negócio é ruim, meu irmão.
Eu me sentia formiguinha no meio de um... Até quando uma amiga minha me contou que foi, ele falou, ele me leva em casa. Porque eu estou vendo os carros passavam numa distância tão grande de mim, mas parecia que estava tão colado, que eu colava assim na parede, de medo. Aí eu cheguei em casa, eu tinha ganhado um moletom tão bonito que minha tia tinha me dado. E eu, para amanhã não descobri, cheguei em casa e vomitei nesse negócio, e chegou manchado, de tão... Parecia uma nódia, sabe? Até que eu perdi ele. E então eu não prossegui com maconha. É por isso que eu falei, eu não fumei maconha. Se fosse a maconha, eu não tinha viciado em droga nenhuma. E aí, passando por esse tempo, 2000 ainda estava no meu controle, mesmo com tantas perturbações, tristeza, com tantas dificuldades, tantas dúvidas. Meus irmãos, eu não me apaixonava por ninguém, eu não me entendia. Minhas amigas viviam apaixonadas. Viviam apaixonadas. Minhas amigas viviam contando histórias de namoro. E eu nada. Eu não tinha nada. Ó, quando chegava a beijar, mas beijava por muita coisa, entendeu? Ah, vai ter que ir, vai lá, tal. Mas era uma coisa muito... Eu era uma pessoa mais esquisita que eu achava. Eu me achava uma pessoa mais insensível, estranha. Já que cheguei em casa falando que eu não tinha coração. Tem alguma coisa no meu coração. Que meu amor só era pela minha família. Não tinha um amor, assim, por pessoas, assim. E... Passando esse tempo, com muita... E cada vez mais... Eu falo que é Satanás botando na mente da gente que a gente... Realmente é uma pessoa ruim, que a gente não presta, que a gente não tem direitos, que a gente não vale nada, que você é isso, é aquilo. E cheio dessas perturbações, chega 2020 e muita carência. Eu lembro que eu era muito carente. Aquele rol que me adotava tanto, que para mim, se eu perdesse, eu tinha perdido a vida ali. Então eu me entregava total. É tanto que eu andei muito de moto, eu cheguei a cair muito de moto, sabe? E quando chegou em 2021, eu posso dizer, olha, meus irmãos, quando falo que o pecado é um abismo, e um abismo que vai levando ao outro abismo, é isso. Essa é a orientação que eu falo. Mães e pais, orienta os seus filhos para o mundo. O mundo, ele não bajula ninguém. O mundo é mau, o mundo jaz do maligno. E ele está aí doidinho para tragar os teus filhos, para levar aonde Satanás quer. Porque os planos de Satanás é matar. E ele estava começando a me matar. E aí, chegando em 2021, já no segundo grau, eu também já estava atrasada na escola. Porque normalmente a gente estudava muito, entrava na escola muito tarde. Era 9, 10 anos que a gente começava a estudar. Chegando no 2021, eu conheci uma moça. E eu conheci essa moça... E ela foi tão legal comigo, mas tão legal, no primeiro dia de aula, que eu fiquei assim, maravilhada com a amizade dela. Era uma amizade, pastor, totalmente diferente, era uma coisa muito mais além. Parece que retribuía muito mais. Parece que ali tinha irmã, tinha mãe, tinha pai, tinha palavra para tudo, tinha abraço para tudo, tinha momento para tudo. Ela não bebia, ela não fumava, não, era totalmente diferente. Entendeu? E admirava o meu jeito. Era diferente das minhas outras amigas. Achava estranho eu estar virgem, né? Ela não. Ela achava legal, porque não se topa gente assim como você hoje, gente. Era falas diferentes. Então ali eu encontrei ali a melhor amiga da minha vida. E eu larguei todas as amizades, só para ter ela como a minha amiga. E durante um ano nós fomos amigas, as melhores amigas. Fazia os deveres dela tudo, fazia trabalho, colocava o nome, e aquela coisa. Aí ela morava sozinha, passei e muito na casa dela. Aí então meu pai já tinha falecido, neste mesmo ano, meu pai faleceu, já estava uma família sem base, já estava uma família sem, meu pai falece, aí pronto, sem um homem dentro de casa, sem uma estrutura dessa, perdeu, comecei a pedir minha mãe para dormir na casa dela, minha mãe não era de deixar a gente dormir na casa de ninguém, aí eu falei assim, eu não vou nem pedir, que eu tenho até medo, mas vai lá, aí ela pediu, e manhã, ela conquistou manhã, e manhã deixou eu dormir na casa dela, e depois daí, um ano assim, só dormindo lá, contando todas as minhas dores, eu só contava tudo. Tudo que eu passava, eu contava, e ela me dava refrigério, ela me dava paz, ela me dava tudo que eu precisava no tempo, né? Porque era tudo mentira de Satanás. Era só mais um que Satanás colocou para me matar. Porque eu falo, o meu primeiro abismo foi essa moça entrar na minha vida. Ela era culpada? Não. Eu não costumo culpar ninguém. Eu costumo achar que eu realmente estava despreparada, estava no lugar errado, no momento errado e com as pessoas erradas. Hoje eu não culpo ninguém. Eu culpei muita gente, hoje eu não culpo. E ali, diante dessa amizade, um ano de amizade, aí rolou um relacionamento homoafetivo com ela. E por quase 5 anos,
A gente teve um relacionamento muito conturbado, porque era um relacionamento discreto e secreto, onde nem a mãe, a família dela podia saber, nem a minha. E criou em mim, meus irmãos. Eu falo isso porque eu sou lavada, eu sou liberta. Eu não posso ter vergonha de falar o que Deus fez na minha vida. Eu não posso deixar Satanás, porque por muito tempo eu deixei de falar o real motivo de eu estar entrado nas drogas. Por quê? Por vergonha. Porque é vergonhoso? É vergonhoso. Você não sabe a dificuldade que eu estou aqui de falar isso para vocês. Porque Satanás penetrou em meu coração uma mentira, uma paixão tão diabólica, que eu entreguei toda a minha vida a essa moça. Para mim, só existia ela. Para eu declarar, eu tinha que falar que eu amava mais que minha mãe. Porque ela fazia isso. Eu tinha que falar que eu amava mais que minha mãe. E mesmo me doendo muito, muitas vezes eu tive que abrir a boca assim, só para ela não terminar comigo. Porque mesmo doendo muito, de falar que eu amava mais uma pessoa que minha mãe. Minha mãe era a pessoa que eu mais amava nessa vida. Minha mãe era meu porto seguro. A minha mãe era meu xodó. Minha mãe cuidava muito da gente. Minha mãe lutou, minha mãe venceu muitas barreiras para a gente ter hoje um segundo grau completo. Então, minha mãe era nosso tudo, mas minha irmã, era tão diabólico o negócio, que eu fazia isso. Eu fazia, de tanta paixão, de tanto que eu achei nessa moça. E assim nós vivemos durante quase 5 anos. Eu não vou entrar nos detalhes, mas vivemos como namoradas, e aí passamos por todos os términos que acontecia. Eu comecei a beber muito. Toda vez que ela terminava comigo, eu escutava na cerveja. Toda vez. Então, assim, para ela, para a sociedade não descobrir, para a família dela não descobrir que era uma família evangélica totalmente, ela também foi criada no evangelismo, ela passava a terminar comigo para arrumar um namorado, para ficar um tempo com o namorado, para depois terminar com o namorado, para depois voltar para mim. E aquilo ali era tortura. E eu não tinha isso. Porque eu estava tão perdida de paixão, que por mim a gente assumia, a gente fazia qualquer coisa. Até porque minha mãe nem ligava mais para mim. Sabe o que eu tinha? Mãe não está nem aí mais para mim. Então, tanto faz. O que eu quero é viver. E às vezes me doía ter esses atos assim, sexuais. Por quê? Porque eu ainda tinha o temor de Deus. Eu tinha. Eu sabia que eu ia para o inferno. Às vezes eu chorava, porque eu ia para o inferno por causa do amor que eu estava sentindo. Mas também ficava preocupada, por que um amor vai me levar para o inferno? E ela sempre abria a boca para mim e falar assim, ó, Eide, deixa de ser besta. Deus é amor, não é amor? É. Então toda forma de amor é de Deus. Um dia que eu ouvi essa frase, pastor, foi um alívio para minha alma, para o meu coração. Eu só estava amando. Meu coração só estava amando, entre aspas. Porque isso não era amor. Isso era paixão diabólica. E toda vez que tinha um término, tinha alguma coisa, eu me acabava na bebida. Mas ainda assim, só bebia muito, mas ainda assim eu estava no controle da minha vida. Porque quando a gente voltava, eu não precisava se acabar tanto mais. Mas toda vez que tinha um término, eu me acabava na bebida e fumava muito já. Eu fumava muito, fumava para 3, 4 carteiras de cigarro, para tomar 2, 3 grades de cerveja. Aqui quem me conhece, quem já viu aí no mundo, sabe que eu sou uma das pessoas que mais bebia de mulher era. De disputar a bebida assim, minha irmã, e botar grade de cerveja assim, beber e não embebedava não, o negócio era do diabo mesmo. E cada vez mais eu me perdia nesse mundo, mas achando que ainda assim estava no controle. Porque a família já tinha perdido, eu tinha minha mãe, meus irmãos, mas a minha família já estava desestruturada. Já tinha irmão, já estava alcoólatra, entendeu? Já estavam os outros irmãos, já tinha ido embora. Então assim, era uma base quase nada dedicada mais. Só que eu voltava sempre para casa, então eu trabalhava. Eu tinha o nome de Rapunzel aqui na cidade, que era uma garçonete que usava sem muita trança, meu cabelo tinha 94 centímetros. Então, se eu trabalhei muito aqui à noite de Itamaraju, quase todas as churrascarias aqui, eu trabalhei. Então, assim, eu sempre estava no meio, envolvida. E aí, vivendo essa paixão, quando a gente fez mais ou menos quase 8 anos de relacionamento, ela me deu um baque danado. Ela se apaixonou por uma outra menina. E decidiu ir embora. E me falou. E nesse momento, vai aí mais um abismo na minha vida. Mais uma perca. Naquela época, uma grande perca. Eu nunca... eu sentia... Eu me lembro que eu comparava a dor da perca do meu irmão. Sem mentira nenhuma, sabe, Regiane? Eu lembrava da dor do meu irmão, a dor era mais ou menos também. Quando ela teve que sair. Que aí e a menina era minha amiga. A outra menina era minha amiga. Então eu tive 2 decepções. E aí eu falei, meu Deus... E aí comecei a chorar, e acabei, e aí fui eu bebendo, chorava muito... Me acabava muito e ela foi embora para Portugal. E eu fiquei aqui. Aí, pronto. Era noites e noites, bares e bares.
mas trabalhava. E ainda assim estava no controle. Aí conheci a cocaína, com uma turma muito mais pesada. E aí, numa noite, cheiramos muito, muito. Eu nunca tinha acontecido, então assim, bebi muito. Porque a cocaína faz isso. Você não embebeda, você vai cheirando e vai bebendo, bebendo e não embebeda. Então, estava muito bom. E também você não fica com nada, assim, de emoção abalada, nem nada. Então, volta e meia que eu bebia, eu usava a cocaína. Eu só não comprava, mas sempre a minha galera tinha cocaína, assim. E a gente usava muita cocaína. Meus irmãos, ainda assim eu estava no controle. Ainda assim eu estava achando que estava segurando a minha vida. Ainda assim eu não tinha visto que Satanás tinha algo que estava me matando. Ainda assim eu não via nada. Eu só via a minha vida e pronto. E se alguém me chamasse a atenção, meu irmão, é capaz até de apanhar. Porque eu era muito ignorante. Eu era muito valente. Já cheguei a brigar muito aqui. Já cheguei a quebrar muitos bares. Já cheguei a fazer muita besteira, assim. Mas, um certo tempo, logo quase assim, uns 3 meses que essa menina foi embora e eu sofrendo muito, porque era uma dor, irmãos. Não tem, sabe, é da perca mesmo. E aí um dia uma garçonete veio de São Paulo e ela arrumou um emprego na churrascaria que eu estava trabalhando. E eu olhei para ela estava muito seca. Aí eu falei, misericórdia, falei com o churrasqueiro, né? Que desgraceira é essa? A menina era muito seca. Eu falei, será que Carlão vai dar um trabalho para essa menina? Porque era uma secura que não era normal. Mas eu nunca tinha visto nem falar do crack que fazia essas coisas. E aí ela arrumou um emprego para trabalhar só sexta e sábado, que era o dia de mais movimento. Então toda sexta e sábado ela vinha. E um dia desses, ela trabalhando, eu sempre saía da churrascaria tomar uma cerveja ali no bar do Negro, com o cozinheiro, o churrasqueiro e a outra garçonete. E ela falou, e vocês vão, me levam também. Aí eu falei, vamos. Mas você vai pagar umas 5 cervejas. Ah, tá, eu vou. Chegando lá, eu estava mal nesse dia. Mal. Aí bebi. E uma dor, comecei a chorar, sem parar. E aí, ela falou, Ed, vamos ali. Aí eu falei assim, aonde? Eu tenho certeza, se eu não tirar essa dor de você hoje, eu não me chamo, eu não falo o nome da menina, que ela mora aqui. Aí eu falei, sério? Você vai ficar aliviadinha, aliviada. Minha irmã, foi eu, esse cozinheiro e ela, numa casa aqui perto da minha casa mesmo. Ela chegou lá, a mulher abriu a porta, ela entrou. Quando ela entrou, a mulher deu uns negocinhos para ela. Ela pegou, estava com um cachimbo na mão, eu sem entender nada. Só que ela estava bastante travada. E aí eu olhei para ela e falei, o que é isso, moça? Aí ela falou assim, é isso aqui que vai te curar. Nunca mais ninguém vai te machucar. Nunca mais essa menina vai brincar com você, que você, aliás, ela vai vir atrás de você e você não vai nem querer ela mais, porque isso aqui é muito mais. Só que eu sempre levei tudo na brincadeira, falei, meu Deus do céu, já experimentei maconha, achei que os carros iam passar rindo, ia passar por cima de mim, já cheirei um bocado e nunca viciei, não é essas coisinhas aí que vai me derrubar. Ela falou, não, é por isso mesmo, sempre que você se sentir assim, você fuma um desse aqui. Aí eu falei, então tá, menina. Ela falou, aliás, nem fuma todo, eu vou fumar e vou tirar só a fumaça. Você vai pegar o cachimbo e vai puxar só a fumaça depois que ela fumou. Quando ela puxou aquele fumação assim, aí eu puxei e fiz igual o cigarro que eu fumava mesmo. Gente do céu, uma sensação tão grande de alívio na carne, na alma, em tudo, que não teve nem amor mais, não tinha família, não tinha pedido, parece que não pedia ninguém. E aquilo ali foi tomar uma proporção dentro de mim, assim, que eu falei, meu Deus. Falei, minha irmã, bota mais um negócio desse aí, porque ela falou assim, mas aqui você vai ter que dividir depois, viu? Eu sei que você tem dinheiro aí, que você recebeu hoje. Eu falei assim, tá bom, depois a gente diz. Minha irmã, vou falar uma coisa com você, só nesse dia, foram 20 e poucas pedras. Eu, ela e a dona da boca. E quando acabou, minha irmã, eu tinha R$300. Eu saí de lá sem um centavo, pastor. Primeiro dia. Você vê que o negócio é tão diabólico, que tem uma coisa que o diabo inventou para matar jovem, chama-se o crack. Eu vou entrar no parênteses aqui para vocês, adolescentes e jovens. Não fica pensando que o mundo aí está aí para te receber. Esses amigos aí, só quer te levar para esses lugares, para esse buraco. Hoje é uma coisinha pequenininha, amanhã é uma coisinha mais ou menos, mas depois você pode ver. Porque ali eu entrei no grande abismo da minha vida. Ali eu não esqueço, nunca mais eu fui a mesma. Se eu já não tinha identidade, perdi totalmente, pelo menos o sobrenome que eu tinha. A moral que eu tinha, o respeito que eu tinha, eu perdi tudo ali, naquela cachimbada. De repente, minha irmã, na mesma noite,
Eu cheguei em casa umas 4 horas da manhã, mais ou menos. Manhã estranhou. E ela me perguntou o que aconteceu, eu estava com um cheiro estranho. Aí eu falei, mãe, já sabe, o meio que eu trabalho, né? Então eu escondia. E assim, minha irmã, todo dia que eu saía do trabalho, eu ia na casa dessas 2 meninas que vendiam pedra. Já estava indo sozinha já. Já estava indo sozinha. E lá deixava 200, 300, ficava devendo 400, 500 para pagar e elas dividiam para mim. Porque ela falava que eu tinha moral. É assim que Satanás também faz. No começo você tem moral para pegar. No começo eles te dão fiado. Porque eu cheguei numa situação de joelhar na frente de traficante com 38 na cabeça e ele não me dá um pedacinho. E eu me humilhar, sair de lá chorando, pista fora aí, ó. Os pés tudo calejado. Mas no começo é desse jeito. Eu tinha um crédito tão grande no começo que aonde eu ia ali no Marotinho, aqui no bairro de Fátima, eu pegava. Mas até aí eu ainda achava que eu estava no controle. Ainda tinha minha mãe, tinha meu emprego, mantinha minha droga. E não era um vício assim que eu não estava dando conta, não. Eu dava, porque eu trabalhava direitinho, sabe, pastor? Depois que eu fechava, que eu ia. Então, se eu chegasse em casa 3, 4 horas da manhã, eu usava esse horário, mas eu dormia. Então, eu pegava no trabalho 4 horas da tarde, 5 horas. Então, eu tive um controle bom por 3 anos da minha vida, 4 anos. Eu tive um controle bom, entre aspas, que não era bom nada. Eu não sabia que eu estava doente. Eu pensava que eu estava sã. Aí eu não consegui mais voltar para casa. Em vez de vir 4 horas da manhã, eu estava vindo 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, perdendo emprego, não ia mais trabalhar. Porque eu chegava em casa às 4 horas, do mundo quebrada. E fora as brigas que eu arrumava, fora as porradas que eu levava, fora o que eu fazia, que eu tinha que me esconder, porque eu também arrumava brigas com pessoas de barra pesada. E eu tinha que esconder, ficar em casa para não morrer. Isso tudo por causa desse diabo do crack. E aí, de repente, quando passou mais um tempo nessa vida, não achando pouco, minha mãe vai e falece. Eu tinha minha mãe como meu porto seguro. Eu tinha minha mãe como uma pessoa que segurava, porque se eu chegasse... Olha, eu não sequei tanto por causa da minha mãe. Porque em questão de 5 meses, eu já tinha perdido 20 quilos. 5 meses usando crack. Uma pessoa que era gordinha que nem eu. Mas eu não emagreci mais, porque minha mãe chegava em mim assim, olha, 4 da tarde, e falava assim, Eide, levanta só para comer. E ela assim, come isso aqui, só come e eu te deixo dormir. Eu comia assim, porque tira o apetite, tira o gosto, você não sente gosto, não sente nada. Entendeu? Então assim, eu comia, só para agradar ela. E aí Deus vai, e eu já estava sofrendo demais. Eu já estava chegando em casa com policiais me levando em casa. A minha mãe estava passando por momentos muito vergonhosos e tristes. Minha irmã sabe aí. Eu já estava botando meu sobrinho, que está na época muito novinho, 2 anos, e minha irmã para correr 2, 3 horas da manhã. Eu já estava chegando em minha casa com pedra, jogando pedra em vizinho, igual uma doida. E eu já estava acabando com o mundo. E eu não morri, meus irmãos, porque o propósito de Deus estava firme na minha vida. Porque, na verdade, era para morrer. Na verdade, era para morrer. Era para qualquer hora. Minha mãe estava esperando qualquer hora a notícia de me achar morta. Se você entrar nos detalhes aqui, meu irmão, do que eu já sofri nesses escadão da vida aí, de quebrar pé e ficar lá embaixo. O que eu já sofri de abusos por causa de uma pedra de crack. Chegar lá, falar que ia me dar e chegar lá não dá e era abusos. Vocês não têm ideia do que é passar numa vida dessa. E eu quero falar isso porque, meu irmão, nunca se viu tantos jovens se achando que pode, achando que é dono da verdade, achando que sabe tudo, reclamando de pai, de mãe, falando que não sabe de nada. Eu converso muito com meu sobrinho que está ali sobre isso. A mãe, o pai pode ser chato, pode ser o que for, mas ele sempre sabe o que é bom para os filhos. Ele sempre tem um conselho certo. Às vezes, muitas vezes, eles até exageram, mas é verdade. Tem muitas coisas que eu passei, que em momentos que eu tive ali, fumando a pedra, meu irmão, que palavras de minha mãe vinham certinha na minha mente. O Espírito Santo, eu acho que já me fala assim, ó, se você tivesse obedecido nessa parte aqui, se você tivesse abrido nessa parte aqui, você não estava aqui. Porque eu já fumava, chegou um tempo na minha vida, eu estava fumando assim, olha, se eu pudesse sair disso aqui. Eu já fumava, acendendo, falava assim, eu estou brincando com a pedra, estou te acendendo porque eu não consigo mais resistir sem você. Mas se eu pudesse, se eu tivesse uma chance, eu saía disso aqui. Porque, minha irmã, a carne tremia. Meu irmão, era uma fissura tão grande que eu vivia mais assim, tremendo. Era o corpo gelado o tempo todo. Meu irmão, era andando de sol a sol, atrás de R$1, pedindo R$1 R$1 do outro, para juntar R$10 para comprar uma pedra, que em questão de 2 minutos passava o efeito. E eu passando por essa tribulação, e eu vivendo isso, aí minha mãe vai e vai embora. Aí eu falo, os 3 anos que eu descobri que eu estava doente, que eu passei quase 3 anos sem minha mãe. E aí já chegava em casa, não tinha comida.
Já cheguei em casa, não tinha. Meus irmãos que moravam comigo tinham ido embora para São Paulo. Uma falou para mim, falou bem assim, olha, eu não sou manhã, não. Eu vou embora, pode ficar com tudo. Eu lembro que no segundo dia que minha irmã foi embora, eu fumei todas as coisas dentro de casa. Levei tudo, levei de um em um. Um DVD, troquei por uma pedra. Levei o liquidificador, e fui trocando. A casa ficou oca. Ficou oca. E só olhei para a geladeira. E ainda falei para uma pessoa que estava do meu lado. Se tivesse alguém para levar, não era? Para a gente vender, para a gente... Aqui vale R$30. Foi R$10, tudo vendi por doer. Por quê? Porque traficante nessas horas, meu irmão, te abusam. Porque eles não dão mais, porque você está tão fissurado. E aí, quando passei uma quinta-feira assim, muito esperançosa de chegar aqui. Cheguei aqui, estava a portinha aberta. Porque não abria de cara logo a portona na quinta, não. A portinha entrada, a irmã Mirava entrava, o senhor entrar depois. Aí entrei cedinho. Era meia hora antes de começar o culto, tanto ansiosa que eu estava. E sentei aí. Minha irmã, uma vergonha, os dedos tudo queimados do isqueiro. Fiquei com a mão fechada. O cheiro, era um cheiro terrível, porque quando você fica sóbrio, você vai sentir o cheiro que você tem. Eu estava incomodada com o meu cheiro. E ali eu fiquei, falei, meu Deus do céu, só eu e você, amiga. Olha, aquele dia tinha 7, agora eu e você. E a irmã Mirava entrou. Falei, mas pelo menos aquela mulher está ali. Pelo menos ela está ali. Aí entrei, o pastor de hoje todo empininadinho assim, para cá. Aí eu falei, chegou um homem. Será que é o pastor? Não parece muito não, mas acho que é. Que ele subiu no púlpito direto. Eu falei, não parece não, mas o cabelo dele não era meio grandinho. Assim. Aí eu falei, mas parece que é ele. Mas eu fechei o olho, porque aí ninguém fica me olhando. E eu fiquei, com o olho fechado. De repente a igreja estava cheia, tinha um monte de gente já, porque a igreja que não era grandona assim, não. Era só um pedaço, acho que era só esse meio aqui, né? Era, isso. E ali, mas estava cheia. Era um culto de adoração, que quinta era um culto de adoração. E aí o pastor pegou o violão, começou a louvar uns louvores, menino. Eita, já não era só o dedinho na perna, não. Ela foi aqui, minha cabeça estava fervilhando. De tanta coisa que eu não entendia. Aquilo era unção, aquilo era cura, era libertação, e eu não entendia. E ele cantava, quando não posso te ouvir, eu carrego, meu Deus, vou deixar na cruz. Tudo aí, nesse louvor, eu comecei a chorar. Comecei a chorar porque estava vindo um alívio tão grande. Por um momento eu estava sentindo a sensação do crack, sem usar o crack. A sensação de alívio tão grande dentro de mim, sem usar. Meu Deus, o negócio era tão gostoso. Mas era tão gostoso, pastor, que minha vontade era de morar aqui dentro. Era de ficar aqui, que não acabasse aquela coisa, não. E quando o culto acabou, eu fui para casa triste, com saudade disso aqui. Aí eu, semanas, botou o colchão assim, os filhos dela na cama, e o colchão assim, perto da cama dela, e eu com medo de dormir em casa, porque lá em casa o estreito estava demais. Tinha muitos monstros, tinha muitas perturbações, tinha muitas faltas. De repente você está num lugar sóbrio, onde você não encontra mais suas pessoas, sua família, seus 10, sua mãe. Sabe que se Satanás soprar meu ouvido, que adianta agora? Se você já matou sua mãe, se você já perdeu tudo, que adianta agora? Que Satanás ele é sujo, ele quer botar na mente da gente que a gente perdeu. E sabe de uma coisa? Quando Cristo entra na vida da gente, não tem perca. Não tem dor, porque até isso com ele é gostoso. Eu falo que até o sofrimento com Deus é bom, porque depois que passa, vem a vitória, vem a alegria. Sabe, porque a gente tem esperança. Eu posso passar o que for hoje, irmão, mas a esperança que eu tenho que vai passar, ninguém tira de mim. Eu não preciso voltar para as fugas que eu tinha, porque eu tenho o Senhor que é meu socorro. E é um socorro bem presente, qualquer hora eu posso correr. Qualquer hora eu posso correr para um servo do Senhor, eu posso correr para os braços do meu pastor, para o braço das minhas irmãs. E eu sei que ninguém vai agir com maldade, ou vai colocar algo diferente do que Deus quer para mim. Quando eu falo com vocês, eu quero abrir outro parênteses, meus irmãos. Vocês que se converteram agora, cole com pessoas que têm de Deus para você. Pessoas que têm experiências, pessoas que oram, pessoas que te adotam nas suas orações, porque muitas vezes eu vejo alguns jovens que não se firmam, porque andam com outros que não tem nada para passar. Eu colei, foi com pessoas intercessoras. Eu entrei num monte de ministério sem ser chamada mesmo, não tinha chamada não, mas eu mesmo me chamava. Eu falava, eu vou ser professora de ministério infantil, eu vou, porque eu posso tudo no meu Senhor. Porque quanto mais eu enfiar naquela igreja ali, minha pensamento é esse, quanto mais eu ficar ali dentro, mais livre eu estou. Mais livre eu estou de mim mesma, porque eu falo, é de mim mesma. Porque só eu sei e você sabe o que passa dentro da sua mente ou dentro do seu coração. Ah, meus irmãos, eu estava vivendo algo sobrenatural aqui dentro.
Eu estava meu Deus, o primeiro encontro ali, aquele primeiro acampa dentro, novinha aqui, e eu senti presenças, com muita vergonha de mim mesmo, com um cheiro horrível, e Deus colocar pessoas para me abraçar, falar que era Ele, e eu senti realmente um abraço diferente, e realmente eu poder me lançar naqueles braços. Eu lembro de uma vez que usou muito com a irmã Sara, no primeiro acampa dentro aqui, e ela veio e me deu um abraço, eu com uma vergonha danada, mas eu bestinha, né? Porque parece que ela adivinhou o quão eu queria aquele abraço. Porque nunca mais eu tinha tido um abraço. Nunca mais. Eu estava me sentindo só. E eu só tinha uma certeza que o mundo que eu estava vivendo ali agora não era ruim. Pior do que eu estava, não. E comecei a vir por aqui. Eu fui colando com essas pessoas de Deus. E essas pessoas foram me dando vontade de conhecer mais o meu Jesus. Eu posso abrir minha boca hoje e falar, hoje eu estou na presença do Senhor pelo meu Jesus. Porque se fosse por mim... Porque um dia, depois de quase 3 anos, eu vou entrar na área agora do homossexualismo. Porque depois de 3 anos, eu muito cheia do que Deus fez na minha vida. Muito assim, maravilhada porque eu não usava mais droga. E eu achava que meu mal era só esse. Eu achava que meu mal era as drogas. Porque a menina já morava longe há muito tempo, então já tinha terminado comigo há muito tempo. Então eu já não tinha mais isso. Então a droga, ele supriu tudo isso. E de repente, quando eu saio das drogas, Jesus supriu todo o meu vazio. E eu não sabia que eu ia ser tentada. Eu achava assim que eu ia viver para sempre nessa maravilha. Peixinho, chegar aqui, ó, louvar. Oxe, era bom demais. Estava tudo muito bom. Muito bom, nunca tinha tido uma tentação. Com 3 anos, nunca tinha tentação de minha carne, não. Era impressionante que eu não sentia nada na minha carne. Ó. Eu não tinha vontade de fazer sexo, eu não tinha vontade de usar drogas, eu não tinha vontade de nada. Meu prazer era a minha igreja. Praticamente eu fiz a minha igreja o meu lar. O Senhor abriu uma portona de emprego para mim. E eu fiz meu lar, minha igreja, a minha casa e o meu trabalho. Só que aí eu descobri também que ainda assim foi uma fuga. Eu deixei todas as outras áreas para lá e me apeguei nessa cura. Mas para servir o Senhor, minha irmã, há um processo. Para servir e caminhar com Cristo e permanecer, tem um processo. E esse processo é necessário que venha para fora tudo aquilo para que se torne arrependimento, para você caminhar numa vida certa com Deus. E até porque precisamos fazer escolhas. Que eu falo com você, sair das drogas, eu não tive escolha. O Senhor me arrancou. O Senhor me resgatou. Porque toda vez que eu decidi sair, eu não consegui. Mas o Senhor me resgatou. O Senhor fez uma obra em mim, dentro de mim, que até meus pulmões são outros. Meus irmãos, eu fazia... Era aquele cheirão de sangue. O Senhor fez uma obra limpa dentro de mim. Ai, foi tão maravilhoso que eu fiquei só nisso. Mas aí já 3 anos ali na presença do Senhor, já entendendo o que era Deus, Deus me bota uma aprovação danada. Permite que a menina volta. E nesse dia foi interessante. Você vê como é a coisa? Eu coloquei no meu coração com a Adriane, na época, a Regiane, e fui ir no hospital evangelizar. Eu nunca tinha evangelizado. E eu falei, rapaz, já sou crente mesmo. E tinha recém-batizado, 2 anos. Eu tinha, acho que tinha uns 6 meses de batismo. Por aí que eu batizei depois de 2 anos aqui. E ali, minha irmã, cheguei maravilhada desse evangelismo. Acho que Danilo estava também. Onde tinha um rapaz que falou que usou drogas comigo e tal. E ele estava internado. Infelizmente, ele morreu pelo crack. Mas ele deu testemunho. Que estava feliz de me ver ali. E aí eu cheguei em casa. Quem estava na porta de casa? A Dita. Eu nunca pensei que meu coração de novo... Que eu ia perder a minha... E aí cheguei lá, meu coração começou a acelerar de novo. Eu não entendia. Mas eu com Cristo trabalhando, parece que eu ia perder tudo, sabe, Juliana? Quando você olha para uma pessoa, uma coisa e fala assim, agora eu vou ter que perder, trocar tudo por ela de novo. Porque foi isso que eu fiz. Eu trocar tudo. Mas eu não posso dizer não. Porque meu coração ainda está amando. Nessa época eu acho que eu já tinha falado com Marisa. Eu nunca tinha falado do homossexualismo aqui. Mas eu tinha conversado com Marisa. E Marisa muito me ajudou nessa época. Porque ela falava do que, Ed, você é do Senhor. E ela tinha tanto assim, quando a pessoa falava que eu era de Deus, eu ficava assim, bestinha, sabe? Você é mulher de Deus. A sua identidade é firmada. E isso para mim era grande, isso me dava uma força, porque eu ainda me sentia fraca. E aí foi muito, minha irmã, que eu cheguei a ser tentada por essa moça.
A ponto, sabe, de falar assim, largar tudo. Porque ela falou tudo que eu queria, tudo que eu mais queria. Ela falou que ia me dar desta vez. Que ia assumir, que ia fazer, que ia acontecer, que ia me fazer feliz. E que me amava. E eu nunca tinha ouvido isso. Eu te amo. Só que o Espírito Santo, a gente vai indicando, vai dando direção. Quem falar que cai porque não sabia, eu posso falar que é uma mentira. O Espírito Santo na vida da gente, ele sempre dá um toquezinho. É porque a gente fica assim, ó. Eu falo por mim, eu falo de mim. Quando eu não quero ouvir, eu fico tentando desviar daquela verdade. Sabe? Botar outras coisas. Sabe? E ali o Espírito Santo fala assim, você só precisa dizer não. Desse jeito, e era, só precisa. Você é a primeira prova para fazer o que eu falei que faria na sua vida. Porque eu já tinha ouvido várias profecias sobre a minha vida. Você sabe, eu estar aqui hoje, meus irmãos, é um cumprimento de profecias do Senhor. E o Senhor falou que já me faria isso. Que me levaria em lugares grandes. Porque isso aqui para mim é grande. Hoje eu consigo encarar uma multidão. Quando a sociedade para mim me dava medo. Os olhares, meu Deus. Para mim todo mundo estava me olhando mal. Mas não. Tinha gente que me olhava com admiração e eu achava que estava me olhando mal. E aí de repente, meu irmão, foi assim um mês que minha vida caiu. Porque eu não estava conseguindo resistir. Mas também não estava conseguindo cair. Sabe, você não consegue resistir, você precisa dizer não, mas você também não consegue cair. Você também não consegue ir. E eu falava isso com Marisa, nem para cair eu presto mais. E eu não presto mesmo. Se alguém aqui achar que eu não presto mais para cair, porque eu não consigo ficar lá. Porque se eu voltar, eu vou endoidar. Se eu voltar, eu é capaz de eu correr doida, porque eu sou tão apaixonada por tudo isso aqui. Eu sou tão feliz porque Deus fez isso comigo. Olha, quando eu me olho no espelho, eu olho a mulher que eu sou hoje, eu fico assim... bestinha, eu falo assim, bestinha com o meu Jesus. E aí de repente, só que ali meu coração também, eu não entendia, porque ele acelerava da mesma forma de antes. E as promessas dela também, eu sempre quis ouvir. E eu vim para aqui porque eu estava perdida nas drogas. E eu vim para aqui porque eu não estava conseguindo sair das drogas. Mas eu nunca disse que eu queria sair dela. Isso que eu pensava, eu falei, nunca disse que eu queria perder ela. E agora que eu tenho uma chance de tê-la, eu vou deixar ela embora? Minha irmã, passei noite sem dormir. E eu vim aqui no culto, eu só chorava. E ninguém sabia, ninguém percebia. Eu tive muitas lutas assim, pastor, nessa área. Vindo aqui e não falar. Porque é uma área, meus irmãos, que não é fácil de lidar. Eu entendo que Deus deixou. Porque eu já entrei em juízo com Deus. Uai, por que tirar as drogas e não tirou isso? Se eu já falei com o Senhor que eu quero viver o Senhor totalmente. Se eu já falei com o Senhor que eu sou do Senhor. Se eu já falei com o Senhor que eu quero viver, por que isso? Mas sabe por quê, meus irmãos? Agora sim, viria a minha convenção. Agora sim, eu escolhi entre ela e Jesus. Agora não era mais meu bem-estar. Não era ela, era Jesus. Será que valia a pena eu largar o grande amor da minha vida por Jesus? Será que vale a pena eu largar a única pessoa que me fez bem? Largar a única pessoa que me fazia ter sensações diferentes de qualquer pessoa? Por Jesus? E aí a hora de a gente medir qual é a melhor sensação. É a sensação de 24 horas você ter esperança que Jesus é contigo. Que na dor, no amor, em tudo, Ele é contigo. E ainda tem um céu glorioso para você. Ah, meu Deus, e aquilo foi luta. Cheguei a comentar com Danilo, chegou a outra pessoa que na época foi muito. Fizeram muitas vigílias na casa de Danilo. E eu comecei a me afundar nessas vigílias. Comecei a chorar lá. Aí eu comecei a chegar aqui nesse matutino e falar que tinha que confessar os pecados. Arrumar alguém, acho que em Tiago fala mais ou menos, confessar seus pecados uns com os outros. E eu falei, vou ter que falar. Tem uma luta só para mim. Tem lutas, meu irmão, que você não pode ficar para você. Tem lutas que é necessário que você pega uns 5 ali e fala assim, me ajuda, porque eu não vou suportar. E é assim, desse jeito. E eu acionei Marisa. Marisa me pediu para eu falar com um pastor. E eu nunca tinha falado com um homem. Eu sempre tive muitas coisas com homens, assim. De falar as coisas como? Porque eu vou falar uma coisa com vocês. Eu tive relacionamento com mulher. E no mundo das drogas, os homens me machucaram muito. E não foi pouco, não. E nem sempre eu estava noiada, como se dizia. Porque, por muito engano de me dar droga, fizeram muitas maldades. Foram muitas maldades. De estupro coletivo para lá, meus irmãos. Tudo isso eu passei. Teve situações que eu pensei, pastor, que eu não ia nem voltar. Teve lugares que me levaram que eu achei que eu não ia conseguir chegar. E foram muitas dores. Então essa visão de homens que eu tinha também era ruim, porque ninguém ajudou. Até homens que eu achei que poderia ajudar, ele não ajudou. Aproveitou da situação.
aproveitou da doença e machucou. E Satanás, ele fez isso, ele ia me matar. E ele me botou minha cabeça toda virada contra a verdade de nosso pai. Mas aí eu conheci um homem. Não quero botar ninguém, exaltar ninguém, mas o primeiro homem cheio de Deus, meu pastor, que era minha Bíblia, que falava e que pregava. Eu amo a pregação do Senhor, eu amo. Talvez o Senhor nem percebe, mas eu amo. Eu amo ouvir, porque o Senhor sabe destrinchar a palavra de tal maneira que entra dentro da gente como espada mesmo de 2 gumes e a gente entende as coisas. Eu posso ir para qualquer lugar desse mundo. O Senhor pode me levar, mas fique na certeza que o Senhor foi essencial e é essencial. Que o Senhor é a Bíblia verdadeira e bota a verdade dentro de nós. E eu cheguei no seu consultório ali para falar aquele dia que eu não estava passando bem. Com muita vergonha de falar. Eu estava lutando, eu estava querendo escolher entre Jesus e uma menina. Mas era necessário eu falar. Eu falei e ele me levou a palavra que o coração era enganoso, então que eu tinha lido. E ele leu para mim. E naquele dia eu falei assim, o marido falou assim, só dá uma chance para você conversar com o pastor e depois você decide. Porque ela me deu até quarta-feira para eu decidir entre Jesus e ela. E aí eu falei assim, então vamos lá, Marisa, mas você fala. Aí fomos. E o pastor me doidou minha cabeça aquele dia. Porque eu estava com mais certeza. Eu estava com mais certeza que eu ia voltar para o meu relacionamento do que ficar. Sabe por quê? Porque ela me falou assim, você não deixa de ser crente, você não deixa de ser servo, você não deixa de ser identidade do Senhor comigo, não. Você pode voltar. Eu falei, como que eu vou para uma igreja com um relacionamento desse? Não tem como. Eu vou morrer. Eu acho que quando eu falava, e quando eu me deitar com você, eu tenho certeza que eu me conheço. Não vai ser a mesma coisa. Porque quando a gente conhece a verdade, meus irmãos, quando a verdade entre nós, é impossível, quando você está na mentira, não te incomodar. Qualquer mentirinha que eu contar, que eu falar, que a gente tem essa mania de umas mentirinhas. E é incomodado. Eu sou incomodada. Eu sei que quem tem o Espírito Santo é incomodado com mentiras. E aí, de repente, contando, o pastor Dione me tira daqui pior do que eu entrei. Porque agora eu estava com uma verdade muito maior. Que o meu coração estava me sabotando e era mentiroso. Porque ainda, né? Eu falei assim, bom, é meu coração. Eu falei com o marido que eu ia pelo meu coração. E aí vai, o homem fala que o coração é enganoso. E aí eu chego em casa. Me lembro de um momento que eu já ia, que ela chegou para uma dessas, para perguntar, e eu pedi mais uma semana. E nesse dia eu tinha marcado uma vigília na casa do irmão Danilo, que estava Adriane e uma galerinha, Diana. E aí, minha irmã, eu para lutar, batalhar, eu falei, vamos para essa vigília. Eu falei, vamos, gente, vigília. E ninguém sabia. Os meninos só soube aquele dia, porque o Espírito Santo levou o Danilo naquele dia para me salvar. Você vê que eu não presto para cair? Porque naquele dia, quando eu estou saindo para a vigília, às 8 horas, o carro para na minha porta. E quem chegou? Ela. Aquele dia, a gente com certeza ia ter uma queda muito grande, porque aquele dia, com certeza, eu estava morando sozinha, meu irmão estava internado, né? Então, ela entrou, pediu para entrar, eu falei que eu estava indo numa vigília, que eu não podia não podia deixar ela entrar. Ela falou assim, eu te levo lá, moça. Só que eu sempre fui uma pessoa muito influenciável, isso é uma fraqueza que eu tenho. Eu falo que é uma fraqueza, porque assim, eu sou influenciável tanto para as coisas boas, se eu estiver no meio bom, eu sou muito influenciável. Porque eu não sei dizer não. Eu sou muito de agradar. Entendeu? Eu não sei dizer não. Se eu estiver no meio que eu gosto, de pessoas que eu gosto, eu não sei dizer não. Eu só digo não porque eu não gosto, para quem eu não gosto. Mas se eu gosto do meio, eu falo sim. E eu deixei ela entrar. Meus irmãos, ali foi luta. Porque ela tinha me pedido um beijo, foi aquela coisa. E ali, minha irmã, a carne já estava toda desejosa. Só que eu estava demorando lá, o meu celular começava a tocar, e aí eu já não estava atendendo, não queria atender. E era a Adriane, desesperada, uma hora eu atendia, Adriane, cadê você? Só falta você. E eu era muito pontual, né, Danilo, nas vigílias. Aliás, eu até reclamava com os outros que chegava, porque para mim é assim, se é 9, tem que ser 9, e era isso. Mas foi uma época muito boa, Danilo, também. Eu vou falar a verdade, eu louvo a Deus por aqueles momentos que nós tivemos na sua casa. Porque aquilo ali também me segurou muito. E o Espírito Santo foi tão bom que levou Danilo, saiu da casa dele para ir lá em casa. Por um momento eu tive uma raiva de Danilo naquela hora. Porque, sabe, você está desejosa e o Espírito Santo mandou ele lá. O Espírito Santo já falava comigo, já tinha esquecido o Espírito Santo, já tinha falado assim, entendeu? E aí achei isso aí, batendo no meu portão. Eu falei, ok, e a menina já estava lá em casa. A menina já estava lá no meu quarto, eu estava deitado, só que eu estava conversando, não tinha nada demais. Eu estava vendo os caça-palavras. E aí Danilo, minha irmã, ele estava chorando. Eu nunca vi um homem chorando pela minha vida. Estava caindo a imagem de homens. Eu tenho vários homens hoje
que eu tenho admiração dentro dessa igreja. Eu tenho. E aí, de repente, Danilo chega, minha irmã, o Espírito Santo me incomodou. E eu só saio daqui com você. Nossa, e ali me arrepiei todinha. Ali eu senti que realmente eu sou de Deus. Eu não tenho como voltar. Eu não tenho para onde ir. E aí eu olhei e falei, Danilo, vai embora. Que daqui 2 minutos eu saio daqui e eu tô na sua casa. Não foi, Danilo? E aí Danilo foi embora. Olha, mas vai mesmo. Eu fui falar com a menina. E eu falei com ela. Meu irmão chegou a chorar. Você não viu, não? Vamos, me deixa lá. Me deixa lá. Eu vou te dar uma resposta semana que vem, mas agora eu vou para essa vigília. Porque eu preciso dessa vigília. Você não me conhece mais. Você nem me sabe mais do que eu preciso. E eu preciso dessa vigília. E ela ficou me piaçando e não levou. Volta Danilo de novo, meus irmãos. Acho que meia hora depois. E eu não conseguia cair, meu irmão. Eu não conseguia, pastor. Com toda a sedução. Olha que eu sabia que era, mas com tudo isso. É um turbilhão de coisas dentro da gente, assim. Porque eu acho que se acontecesse, eu ia morrer, eu ia endoidar, minha cabeça doía. E Danilo chegava chorando igual um neném. Só saio daqui com você. E aquele dia, eu não sei se eu subi com você, não foi? Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, ó, bora, leva a gente lá, porque eu não aguento mais não. Essa pressão não. E agora pronto, agora um monte de gente agora tomando conta da minha vida. Aí fui. Mas foi tremendo aquele dia. O Senhor usou a irmã Nilda tremendamente ali naquele momento de profecia. E me dava os abraços que me deu no começo de tudo aqui. Ia falando comigo coisas, declarações lindas lá do céu. Eis que te tenho, minha filha, como isso, como aquilo, foi falando. E eu comecei a me acabar de choro naquele dia. E falou assim, eis que ceifarei, eu vou matar. Eu falei, meu Deus, vai matar um tanto de gente por causa de mim agora. Sou importante mesmo. É lindo, porque assim, contando assim, parece engraçado, mas na hora, é tão saber que eu sou importante para Deus. Saber que Deus vai fazer de tudo para eu não voltar para lá. Saber que Deus, Ele é na minha vida, Ele é comigo. E mais uma vez eu fui salva. Mas para finalizar essa parte, porque se a gente for contar os detalhes da coisa, é muita coisa. Um dia eu sei que a missionária Regina, que é minha amiga hoje, uma das pessoas que faz parte dessa transformação hoje, no momento, ela fala, um dia você escreve um livro, porque é lindo. E eu vou escrever, em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, passei por essa aprovação. E eu escolhi Jesus. Me lembro de um momento que eu ajoelhei. Eu nunca tinha orado com tanta força assim, joelhada. Eu nunca fui muito joelhar para orar. Eu sou de conversar muito na mente. Entendeu? E aí eu joelhei aquele dia e falei assim, seja o que o Senhor quiser. Agora o Senhor podia tirar isso do meu coração. Já que eu decidi ficar com o Senhor tem o poder para arrancar isso do meu coração. Eu não preciso viver uma vida com uma paixão dessa. Eu posso até viver sem marido. Eu posso até viver sem um relacionamento. Eu posso até viver só para o Senhor. Mas não é justo eu viver com essa paixão. Não é justo eu viver com essa tortura. Não é justo sempre eu colocar isso em ata para eu escolher. Meus irmãos, quando eu passei a orar dessa forma, eu fui esquecendo que eu nem sei como. Eu não posso nem falar como eu esqueci isso. Hoje eu olho para essa menina assim, minha irmã. Eu não vou falar que a gente não fica sem jeito. Lógico. Foram 8 anos, a gente fica sem jeito, porque é estranho, é um negócio estranho. Mas meu coração não bate mais da forma que batia. Eu posso dizer que hoje eu sou liberta. Eu me lembro de um momento do último testemunho que eu dei, ali no retiro de carnaval. E aquele dia, mais uma vez, Satanás me perturbando com essa, porque é uma área que eu vou falar a verdade, é uma área que eu acho que hoje eu tento vigiar muito mais. Porque é isso mesmo, devido à minha carência, devido a essas coisas, devido a estar só. E Satanás, ele sempre prepara aquele bonzinho, aquele abracinho que você já sentiu. Entendeu? Aquela coisa que você já sentiu. Satanás, ele é astuto. Ele pega aquilo que você já viveu e camufla de uma forma tão assim e traz para pertinho de novo. Então, às vezes, eu sinto quando o Satanás está preparando sempre ou uma mulher, alguém que está chegando mais assim. Eu sinto. E eu falo lá, ó Deus, ó. Você viu? Foi diferente daquela ali. E aí é hora de afastar. E nesse dia o Senhor usou a irmã Juliana, naquele dia, naquela oração. Quando você falou no meu ouvido bem assim, ó, toda mulher que te abraçar, você pede o Espírito Santo de Deus para te direcionar. Porque nem todos vai ser do céu, nem todos vai ser espiritual. E eu coloquei isso no meu coração, Juliana. Eu coloquei. Porque eu sei, a gente tem que pegar, irmãos, tudo que a gente ouve,
é para o nosso bem. Se é de pessoas de Deus, é para o nosso bem. Porque é uma direção. Pessoas direcionam pessoas. Deus não vai mandar anjos para te direcionar. Deus, ele vai usar sempre pessoas. E eu falo que na minha vida foram essenciais as pessoas que passaram pela minha trajetória até aqui. Que esses 9 anos, pessoas sustentaram a minha fé. Que por esses 9 anos, pessoas me levaram aonde eu estou aqui hoje. Eu não posso descartar as pessoas. Nós estamos aqui para curar pessoas. E é assim. E a gente vai aprendendo um com o outro, convivendo. Porque eu não sou uma pessoa fácil de conviver. Né, Regiane? Eu não sou. A gente tem nossas coisas, nossos traumas, nossas coisas. Mas a gente vai vivendo e vai melhorando e vai limpando. Deus vai fazendo a obra e vai limpando. E bota a gente do jeitinho dele. E eu sei que muitas coisas, que muitas tentações, que muitas bandejas, eu sei que ainda vai vir. Porque eu sei que a obra é grande. Mas também grandes são as bandejas. Grandes são as ofertas de Satanás para a minha vida. E isso eu sei. E aí, meus irmãos, hoje, lavada, remida pelo sangue desse meu Jesus, eu escolho esse meu Deus todos os dias. É todos os dias. Porque eu posso não prestar. Mas quando ele está em mim, eu sirvo para muita coisa, viu, meus irmãos? Eu sirvo para muita coisa. E é sim, isso é a vitória que eu tenho em Cristo. Que hoje eu tenho uma vida, eu tenho uma família. Hoje eu fico só, mas eu não tenho mais essas fugas. Hoje eu tenho uma base cristã. Hoje eu já abro minha palavra e já leio, o Senhor já fala comigo. Hoje eu louvo, eu encho minha casa de louvor. Quando eu estou muito atribulada, que parece que nada acontece, parece que falta alguma coisa. Lógico que falta. Quem gosta de ficar sozinho? Ninguém. Pior que eu me sinto. Então eu falo assim, meu Deus, a casa é muito grande para uma pessoa só. Pior que eu sinto. Só que eu penso a Deus, sabe que é a minha oração hoje? Deus, teve uma paixão diabólica no meu coração. E por que não um grande amor no meu coração? Eu não senti isso ainda. Eu fiquei noiva. Fiquei. Mas sabe por que não prosseguiu? Porque ainda não é. Não é, porque o que eu quero de Deus é uma coisa boa. Um amor que me espera quando eu chegar do trabalho. Algo que eu tenho assim, ansiedade em chegar em minha casa e saber que tem alguém que me ama, que me esperando. E que seja assim um homem de Deus. Porque eu oro para que Deus prepare um homem de Deus. Sim, para a minha vida. Eu quero. E não sou nenhuma estranha. Eu só sou uma pessoa diferente em Cristo. De uma obra diferenciada. Mas eu sei que vai ser completa. Eu sei que no fim eu vou ter sim a minha base, família, meu filho. E quem sabe até filhos, né? Porque eu sempre quis ter 2 filhos. Mas, meu irmão, de onde eu estava eu não estou mais. O que eu era eu não sou mais. O que eu sofri, qualquer sofrimentozinho que eu tiver hoje é nada diante do que eu sofri. Meu irmão, jovens, adolescentes, uma vida mundana não é para vocês não. Satanás quer te jogar nas drogas. Satanás quer te jogar na prostituição. Satanás quer fazer você se perder. Satanás quer tirar você dos braços da sua família, porque é de lá que é a tua base. Então vamos nos achegar à nossa família. Vamos conversar mais. Mães e pais, ouve os seus filhos. Não só limita, não, ouve. Ouve o que eles têm vontade. Ouve as vontades deles. Direcione. É necessário que seus filhos tenham confiança de te contar as coisas. Muitas vezes eu tive vontade de contar para minha mãe. Só que era vergonhoso, porque não era a criação que eu tive. Porque não era um meio que eu conhecia. Então, meus irmãos, vamos nos posicionar, levando esses jovens, adolescentes, para o caminho. E caminhe com pessoas que têm de Deus para passar. Ande com pessoas que vão interceder por você. A igreja é muito importante. Eu falo assim, olha, eu posso ir em qualquer lugar, mas a base na palavra que eu tive aqui, acho que nenhuma outra igreja. Olha que eu ando por várias igrejas. Questão de palavra, meu irmão, de ensinamento, Novo Horizonte é 10. Eu posso ir para qualquer lugar. Eu tenho uma base fundada na palavra. Eu tenho uma família pastoral. Pode acontecer o que for, porque eu sei que Deus tem algo diferente comigo. Eu sei que Deus vai fazer algo diferente. Eu sei que Deus pode me levar a outros lugares. Então, se esse é o tempo, eu quero dizer, vale a pena escolher Jesus. Vale a pena largar tudo por Jesus. Nenhum amor, nenhuma relação, nada comparável ao amor de Jesus para nossas vidas. Nada é comparável aos cuidados do nosso mestre com nós. O caminho é de vitória.
O caminho é de vida, o caminho é de esperança e é de beleza, porque eu me sinto linda na presença do Senhor. Essa é a palavra e a mensagem que eu quero deixar hoje, pastor. E eu quero louvar a Deus, meu pastor, meu pai na fé, que eu te amo de verdade. Eu te amo porque o Senhor colocou a base, porque o Senhor me ensinou o que é ser filha. Eu quero agradecer a minha igreja por todo acolhimento, por cada abraço que foi tão necessário. Eu quero agradecer minhas amigas, meus amigos. Eu quero agradecer tudo isso, porque eu estou aqui e eu sou um milagre. E eu estou aqui. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.